Bem-vindos ao IBRAcast, o podcast do IBRAC. Olá, esse é mais um episódio do IBRAcast, que é o videocast do IBRAC. Estamos agora já no terceiro episódio de 2023, com mais uma edição aí do que a gente chamou de Projeto Diálogos com o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Eu sou a Fabiola Meira, diretora do Comitê de Relações de Consumo do IBRAC, que pensou nesse projeto do Diálogos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. O IBRAC, para quem ainda não conhece, é o Instituto Brasileiro de Estudos da Concorrência, Consumo e Comércio Internacional. Somos uma entidade privada sem fins lucrativos que completou 30 anos em 2022 e tem por objetivo promover a realização de pesquisas, estudos e debates sobre temas relacionados à defesa da concorrência, comércio internacional e consumo. Especialmente o Comitê de Relações de Consumo tem por intuito, tem por propósito sempre dialogar com o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, com os órgãos de proteção e defesa do consumidor, trazer as empresas, trazer os órgãos de proteção e defesa do consumidor, advogados e profissionais atuantes no mercado de consumo para debater o mercado de consumo. Daí essa ideia desse projeto se concretizou no Diálogos do Sistema Nacional. Esse episódio a gente vai contar com a Márcia Regina Moro da Rocha, que em síntese tem um grande currículo, mas em síntese é auditora fiscal do município de Santa Maria, Rio Grande do Sul, coordenadora executiva do PROCON de Santa Maria e está enfrentando aí um grande desafio com o Desenrola, um programa Desenrola, que foi lançado pelo governo, e é a atual presidente da Associação Brasileira de PROCONs, PROCONs Brasil, que é uma importante associação civil. Para esse episódio, para esse terceiro episódio, a gente vai contar com a participação da Thaís Matalo Cordeiro, sócia do Machado Meyer, foi diretora do Comitê de Consumo durante 4 anos e vai participar com a gente nesse bate-papo com a Márcia. E o Lucas Simão, sócio do Pinheiro Neto Advogados, coordenador de Relações Institucionais do Comitê. Eu vou passar, então, antes de passar para eles, eu vou agradecer, agradeço, Márcia, imensamente a sua disponibilidade. A gente sabe que a agenda está realmente muito comprometida por conta do programa, por conta de todas as atribuições, o que já não seria independentemente desse programa, que já, a própria função de presidente da Procons Brasil é um grande desafio, e é isso que a gente quer entender, como está sendo essa atuação, como atuar e dialogar com tantos Procons. Então, nós agradecemos em nome do Comitê de Relações de Consumo, agradeço imensamente, passo a palavra aqui para o Lucas, ou para a Thaís, para que comecem aí essa pequena entrevista, não vou chamar de entrevista, esse bate-papo. Esse videocast vai passar na plataforma Spotify. Então, Lucas, Thaís, Márcia, estão com a palavra. Obrigado, Fabiola. Doutora Márcia, novamente, muito obrigado pela sua disponibilidade e atenção conosco de fazer esse bate-papo. E daí, já começando aqui e aproveitando os minutos para te ouvir, a gente tem um Sistema Nacional de Consumidor muito comemorado, muito amplo e que deve ser assim para atender os desafios de um país gigantesco, de proporções continentais como o Brasil. E daí, queria entender, na primeira pergunta, até diante desse contexto do Sistema Nacional do Consumidor, e que nós temos aí PROCONs estaduais, PROCONs municipais, e até perguntar, porque eu nunca me atrevo a falar o número de PROCONs, porque cada vez muda e é uma enormidade, e entender um pouquinho qual que é o papel da associação, ou seja, do PROCONs Brasil, dentro desse contexto do Sistema Nacional do Consumidor e desses inúmeros milhares de PROCONs municipais e estaduais. Queria dar uma boa tarde a todos, e agradecer ao convite e a lembrança do meu nome para participar desses diálogos com a SNDC e com a importância da Associação Brasileira de PROCONs. Uma coisa que
que eu sempre tive na minha vida, desde que eu estou no sistema, né? Desde 2006, que eu vim para o Procon de Santa Maria. E na coordenação dele, fiz 10 anos agora, dia 1º de agosto, nem comemorei, né? Que horror. Esqueci de tanta coisa que aconteceu aquele dia. Mas, assim, ó, é nos municípios, eu sempre digo que é no município que as coisas acontecem, né? Então, o sistema, ele tem... A gente tem a Secretaria Nacional do Consumidor, que está voltando, né, a desempenhar um papel importantíssimo dentro do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, de conversar, de diálogo, de nos receber, né, porque entre ouvir e escutar tem diferença. E isso é bem importante, que a gente tenha de volta, né, esse olhar mais próximo de PROCONs. Nós somos hoje próximo de 1.000 e pouco, aumentou além dos 950 existentes, porque são 27 estaduais, né, 26 PROCONs de capital e o restante são PROCONs do interior, municipais do interior. E a gente também tem que fazer uma colocação de que 2 estados, principalmente o estado de Minas Gerais, eles têm uma coisa bem importante que são PROCONs Câmara, né? Tanto de câmaras municipais como de PROCON Assembleia. E é importante que isso exista. E o Rio Grande do Sul tem um projeto da instituição do ensino superior da Universidade de Passo Fundo, que começou lá, o Balcão do Consumidor, que ele não tem o poder de polícia de um PROCON municipal institucional, mas também atende muita gente. Hoje são 32, aproximadamente 32 em todo o estado. Então é uma rede que vai aumentando. E a gente vê o gigantismo do Brasil, bem como falou, né? Ele é um país de dimensões continentais, né? Eu acho que isso chama a atenção do mundo para o nosso tamanho. Mas só que não vem também os problemas que esse tamanho causa e que tem que ser resolvido, né? Com políticas públicas sérias, implementadas, né? E lógico que existem as políticas de governo e isso a gente também não pode nem... Isso é normal. Cada governo que entra, ele tem um projeto de governo que tem que implementar, mas a política pública, ela é a principal e é a que vai mover todos. Hoje nós temos, por exemplo, 5.570 municípios no Brasil e a gente tem próximo de 900 e poucos PROCONs municipais no interior. Aí eu já tirei fora, né, os 27 estaduais, os 27 capital e mais o Distrito Federal. O restante são PROCONs. Quer dizer que a gente precisaria, né, ter mais 4.500 para atingir todos os 5.570 municípios. Porque a Senacom comanda o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, os estaduais, o Sistema Estadual e os municipais, né, tem também o Sistema Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, que são criados pela lei, como eles fazem. Desafios a gente às vezes tem que convencer o gestor, né, de que da necessidade, da importância do PROCON. E uma visão que eu já vi aqui nos quesitos que me mandaram, né, algumas coisas eu concordo, outras eu não concordo, mas eu vejo nos PROCONs assim, ó, nós não somos órgãos sancionadores, pelo contrário, a gente é um órgão de harmonizar a relação de consumo e de equilíbrio, porque a gente precisa equilibrar essa relação entre o consumidor que é vulnerável e hipervulnerável, e a gente também tem a relação com o fornecedor, que ele é suficiente, tem quem o defenda muito bem, e a gente é a ponte entre eles. Nós somos a voz de muitos, né? Os PROCONs são a voz de muitos. E junto com o sistema todo, a gente também tem um trabalho belíssimo que se faz com as defensorias, o Ministério Público, as entidades civis, né, de defesa do consumidor. Então, assim, ó, a gente tem uma rede muito bonita, né? E ela trabalha junto. Então, ela tem que trabalhar junto. É necessário que a gente trabalhe junto para fortalecer. Tem a dificuldade normal de tu convencer um gestor de que o PROCON que tu criar no teu município, ele não vai ser um órgão sancionador, porque a gente tem uma propaganda, né, negativa a esse respeito, mas uma coisa que tem bem certa das coisas, né? Só é penalizado quem desrespeita a lei. Que aquele que respeita a lei quer que aquele que desrespeita seja penalizado. Né? Porque se eu ando certo, todo mundo tem que andar certo. O certo vai ser sempre certo, mesmo que todo mundo esteja andando errado.
Então, assim, essa é a visão que eu tenho. As coisas acontecem nos municípios, eu acho que a gente precisava de ter uma rede muito maior. Temos feito várias sugestões, né, tanto para a Senacom, e dizendo, né, que se há dificuldade de se implantar PROCONs por problema de custos, ou até mesmo pelo tamanho dos municípios, tem outras formas de fazer uma política pública e que é sucesso no Rio Grande do Sul, né, que são os balcões do consumidor, que atendem muita gente. Santa Maria tem balcão do consumidor na Universidade de Ensino Superior. Vários balcões pelo Brasil. Por exemplo, o balcão de Santa Maria é um exemplo claro de um case de sucesso. A gente funciona em termos de cooperação técnica com a universidade há 19 anos. Vai fazer 20 anos no ano que vem. E a gente tem a gente ocupa um espaço, né, de um prédio no centro da cidade, de Santa Maria, da universidade, né? O andar técnico é todo do PROCON, com atendimento, cartório, coordenação, sala de audiência, arquivo. A gente funciona aqui. E isso é importante porque essas parcerias, né, com as instituições de ensino superior, ela qualifica o trabalho do órgão de defesa do consumidor, principalmente do interior, que tem poucos recursos até humanos, né, para tu desenvolver as atividades. E é o caso. A gente divide muita coisa, né? O município com servidores, estagiários, a instituição com suporte técnico, com os professores que nos acompanham. Você sabe, né? O professor Vitor Hugo ficou até janeiro em Santa Maria, dando aula na Universidade Franciscana, como professor do consumidor. E hoje está a Senacom nos ajudando muito, né? Com demandas que estão acontecendo para a gente mapear, né? Mapear o tamanho da extensão do problema que todos nós falamos, mas que tem que ser colocado no papel, né? Para demonstrar em números aquilo que falamos, né? Não é a gente, né? Aquilo que falamos enquanto órgãos de defesa do consumidor, mas de que isso seja comprovadamente com relatórios e com os dados que nós estamos colhendo, por exemplo, nesse evento que estamos fazendo agora até o dia 11. Perfeito. Doutora Márcia, obrigada. Como é a primeira oportunidade aqui que eu tenho para falar, queria agradecer a participação da senhora aqui, e em nome do IBRAC, desejar aí muito sucesso, tá? Nessa gestão aí do PROCONs Brasil, que a gente entende aí que é uma instituição extremamente importante para a defesa do consumidor no nosso país. Então, fica aqui os nossos votos e vamos continuar com o nosso bate-papo, que está bastante interessante, né? Eu acho que, em linha com o que a senhora já colocou aqui para a gente, né, já explanou dos desafios, etc., eu queria, na verdade, endereçar uma pergunta para a senhora, para saber se, desde quando a senhora assumiu, né, salvo engano, no começo do ano, se a senhora já conseguiu identificar quais são os maiores desafios, provavelmente, que o PROCONs Brasil tem aí pela frente. Não sei se a senhora já teve oportunidade de fazer alguma reunião com os demais PROCONs para identificar quais são as principais demandas, quais são os principais temas que estão sendo propostos. Acho que a senhora, no começo, já colocou bastante também a sua experiência. Então, assim, muito embora a senhora esteja começando agora, né, na presidência do PROCONs Brasil, já tem contribuído enormemente para a relação de consumo, né, no nosso país. Então, acho que fica fácil a senhora identificar, mas na qualidade de presidente do PROCONs Brasil, a gente queria saber um pouquinho se já teve a oportunidade de conversar com os PROCONs, de identificar, de repente, quais são os pontos mais sensíveis, e se a senhora pudesse também, de repente, emendar nessa resposta, colocando porque a gente sabe que um desafio que existe, e a senhora já colocou aqui na primeira resposta, é realmente esse grande número que a gente tem de PROCONs, né? E de alguma forma tentar trazer naquilo que é possível, respeitando a independência de cada um deles, tentando proteger a segurança jurídica, trazer segurança jurídica. Se a senhora, como que a senhora vê a possibilidade, talvez, de uniformizar aquilo que for possível ser uniformizado? Então, a gente queria ouvir um pouquinho a senhora com relação a esse ponto.
as distâncias às vezes nos impedem assim, de fazer reuniões presenciais. Nós, quando a gente assumiu em março, foi em março desse ano, com um objetivo, né, de organizar algumas questões de regularização, né, da associação. E, claro, já nessa data, em março, a gente apresentou, né, nós fizemos uma discussão entre nós, PROCONs, sobre das nossas necessidades. E, claro, se parte principalmente da infraestrutura. Tem dificuldade de infraestrutura, de pessoal, e da falta, às vezes, de quem poder. Eu digo assim, eu não posso me queixar, né, da minha experiência enquanto PROCON. Isso realmente não posso. Em questão de estrutura, a gente tem algumas dificuldades, mas isso é normal para todo mundo. Mas, assim, a gente tem muito pelo Brasil, muito colegas sozinhos, né, sem estrutura. Isso é uma realidade que não tem muito o que formar. A gente não tem muito que... Não mudou, né? Várias vezes a gente vai procurando buscar auxílio para que isso melhore. E uma das coisas que a gente discutiu isso em março, e nós fizemos uma carta de reivindicações e de sugestões e de pontos que a gente gostaria que a Senapom nos ajudasse, até para os organizadores do sistema. A maior parte dos PROCONs precisa dessa infraestrutura, tem um fundo nacional, um aporte financeiro grande. Já escutei muito, né, que não é só da defesa do consumidor, a gente sabe disso. Não é regular, não é nada de dar para cultura, para museu, para polícia federal. Não é. Ele é um fundo de direitos de fundo e eu acho que ele tem que ser usado para isso. E uma coisa que é uma opinião minha particular, os fundos que existem, eu entendo que eles devem retornar para a população, para a comunidade, para o consumidor. Eles devem retornar. E se eles existem, eles têm que ser aplicados para melhorar isso, para melhorar a estrutura, para melhorar as condições, para melhorar a informação. Eu entendo que seja assim. Isso é o meu pensamento. E é essas coisas que a gente vem discutindo. Nós estamos agora fazendo algumas alterações, né, no estatuto da associação, para incluir de direito, né, não apenas de fato, algumas situações. Então, a gente está partindo para isso. Quanto à unificação, isso é um assunto que vem há muito tempo sendo discutido e não é uma coisa que veio do além. Isso eu tenho uma opinião que eu acho que a gente precisa fazer alguma coisa nesse sentido. E a primeira delas é estruturar esses PROCONs, dar a eles as condições de que eles consigam fazer, além de analisar se o fornecedor não... que eu sei qual é aqui o ponto que tu me questionou por conta dos processos administrativos altos da inflação, então. Mas não existe como vocês comparar, não existe como comparar um gigantismo de um PROCON estadual com dois bem importantes que a gente tem, né, que tem um volume de aporte financeiro, aplicação de multas por processos administrativos, com um PROCON do interior, no município de 20 mil, 30 mil habitantes. São universos diferentes. E eu acho que essa padronização a gente já vem discutindo ela há muito tempo. Em 2021 a gente fez um evento aqui em Santa Maria, nacional, veio PROCONs de todo o Brasil. A Flávia esteve nesse evento falando sobre e ela foi convidada justamente por conta da obra que ela fez. E algumas coisas já modificaram depois do livro, espera, já tem que fazer uma nova edição. E umas coisas que a gente discutiu, isso é uma coisa que a gente discute, é uma coisa que nos preocupa. Mas eu vou te dizer uma coisa, tu sabe que eu chego assim, me arrepiar cada vez que eu discuto segurança jurídica, porque nos últimos tempos eu escutei tanto isso de gente que nunca chegou perto do balcão de atendimento do PROCON, entendeu? Mas não passou nem na esquina. Quanto mais chegar a ser o que eu chamo de chão de fábrica, sabe? De vir ali e entender.
que quando falavam para mim de segurança jurídica, eu disse para 2 pessoas que falaram isso no nível nacional: vocês têm que falar diferente. Vocês têm que perguntar o que vocês precisam para que essa segurança jurídica exista e não seja colocada em xeque. Nunca ninguém perguntou. E a gente diz, e a gente fala, é estrutura, entendeu? É tu capacitar. Tu precisa disso. E isso é um dos objetivos que a gente tem com as regularizações que estão acontecendo. A gente acha que as coisas vão acontecer rápido, né? Mas não é. Sabe? A coisa acontece a passos lentos. Em 2021, a gente discutiu isso aqui em Santa Maria. Estava presente naquela data, a secretária nacional que estava na Senacom. Ela escutou isso da gente, que é uma coisa que preocupa, entendeu? Mas eu conversei com várias pessoas muito a respeito disso, e do decreto 2181, que ele foi criado com um objetivo, né? E quando o objetivo era justamente essas diferenças regionais. E a alteração dele, eu não vou ficar muito preocupada com dizer isso, não, né? Para mim, aquele é um decreto, eu chamo ele de um decreto escuro, tá? Um decreto assim, tipo meia-noite. Ele não é bom para ninguém. Ele tratou aquele decreto que fala sobre as coisas sancionatórias, assim como se os PROCONs fossem os vilões da história, e a gente não é. A gente é o mocinho. A gente é o lado branco, a gente é o lado da força, não é o lado da artilharia, é o lado da força. E a gente foi tratado naquela alteração como isso. E sem discutir com o sistema, sem escutar a nossa opinião, sem saber da nossa realidade. Entendeu? Tu não pode decidir as coisas entre 4 paredes no 7º andar do gabinete. Tu tem que discutir com quem está trabalhando, com quem está sofrendo isso. Por isso que eu te digo, né? A segurança jurídica parte daí, parte de tu dar condição e capacitação. E eu pesquisei muito quando eu li isso aqui, esse questionamento, os processos administrativos fiscalizatórios, que raramente no judiciário modifica. Muito raro. Né? Muito raro a modificação. Porque nós temos discutido, temos conversado, a gente troca muita ideia de fazer a coisa para dar certo, fazer um processo de auto-educação, processo administrativo, como tem que ser. Não são todos que têm essa condição. Não são todos. Então, tem outros remédios que tu pode usar, né? Tu pode fazer ajustamento de conduta, compromisso de ajustamento de conduta, que também é importante porque tu educa o fornecedor. E no fazer isso, tu traz ele para dentro do papel que ele tem que ter mesmo, né? Que é de tratar o consumidor da maneira que ele merece, né? E cumprindo a legislação. Então, tudo parte disso. Cada vez que fala em segurança jurídica, não é porque, mas ela tem que existir, e ela tem que existir, mas dessa forma, com a estrutura e capacitação que é necessária e pedida ao longo dos anos. Excelente, doutora Márcia, obrigado. Acho que você colocou em vários pontos super interessantes aqui, tanto da importância da capilaridade, mas ao mesmo tempo da gestão pública com políticas públicas adequadas, né, e digamos, de alguma forma harmônicas, né, e temos sempre troca de gestões e as políticas públicas têm que ser sempre harmoniosas. E daí, entrando num tema que acho que é super relevante no momento atual do país, e com várias políticas públicas sendo desenvolvidas nesse sentido, que foi a atualização do Código de Defesa do Consumidor em 2021, a maior atualização do Código de Defesa do Consumidor para tratar do tema do superendividamento. E a pergunta que a gente gostaria de fazer para a doutora é, olhando agora, depois de algum tempo já de vigência, as novas previsões do CDC sobre superendividamento estão atingindo seus objetivos? E o que o Procons Brasil, digamos, está pensando em termos de políticas e medidas para atuar na fiscalização, no cumprimento? A gente sabe que teve agora o desembola, enfim, alguns multirões de acordo, mas como que o Procons Brasil, e lógico, todos os Procons estão agindo aqui
para dar, digamos, cumprimento à atualização do CDC? A lei, o objetivo dela, né, na teoria, ele está sendo cumprido. A legislação, ela prevê tudo aquilo que sempre se solicitou, tudo aquilo que sempre se pediu. E pessoas indústrias como a professora Cláudia Marques foi uma locomotiva, né, para que essa lei fosse aprovada. O sistema todo se movimentou. Numa reunião em Brasília, a gente veio no sentido radinho, foram 120 PROCONs que a gente teve uma comissão justamente para apresentar as nossas preocupações. Só que o decreto 11.150, que foi alterado agora, ele foi um balde de água fria em cima de tudo aquilo que a gente sempre buscou. Tem coisas naquele decreto, não só eu, né? Gente muito mais, gente douta, verdadeiras autoridades na área do consumidor, considerando inconstitucional, né? A definição daquele mínimo existencial de 303 e hoje aumentado para 606. Então, assim, ele ficou menos pior. Né? Mas é um passo que cada vez. Eu acho que é uma oportunidade que se teve de tentar modificar alguma coisa. Algumas coisas desse novo decreto são boas, né? Por exemplo, que condutar o protagonismo para a Senacom na realização desses mutirões. Né? Esse mutirão, agora, estive conversando agora sobre isso, para mim ele está sendo, sim, a comprovação daquilo que é o diagnóstico claro de tudo aquilo que a gente vem falando sobre a população brasileira na questão do sobrevivimento. E quando eu escuto, às vezes, algum programa de TV ou de rádio, não importa de onde, assim, que eu vejo as pessoas falando sobre isso, é claramente sem conhecimento de como que as coisas chegam nesse ponto, sem empatia nenhuma, sem entender como que a pessoa se endivida e como que a pessoa se sobrevive. 98% dos casos que se pegam aqui é porque houve a diminuição de renda, doença na família, sabe, algum problema que aconteceu e não nada com uma coisa que a pessoa vai gastar impulsivamente. Não, isso aí a gente comprova. E esse mutirão, tem pessoas que estão há anos negativadas e sem condições de fazer qualquer coisa nesse momento. Então, isso está servindo para um diagnóstico assim, muito cruel da situação financeira. Por exemplo, o município de Santa Maria, que eu coordeno o PROCON aqui, tem um levantamento, acho que é de abril ou maio, 71 mil pessoas, né? Ou seja, estão com algum problema financeiro e não estão inadimplentes, endividadas e superendividadas. 71 mil entre 300 mil habitantes. É muita gente. E isso é só um exemplo, entendeu? É só um exemplo. Endividamento de idosos, né? Um assédio financeiro, concessão de crédito irresponsável. Porque não pode uma pessoa que ganha R$2.000 ter um limite de cartão de crédito de 50 mil porque paga bem a fatura do cartão. Entendeu? Não pode. Não existe isso. O cartão tem que ser de acordo com a tua renda e até menos. Né? Então, assim, são várias coisas que a gente observa nesse sentido. A lei veio para cumprir aquilo, o objetivo que sempre se traçou, né? De trazer essas pessoas de volta para a cidade, de trazer essas pessoas de volta para a vida, como é que eu explico assim, para elas sentirem, sabe, a vontade de ser, de pertencer a alguma coisa. E a gente vê as pessoas vêm nos atendimentos, eu atendo pessoas aqui desesperançadas, porque a coisa chegou num volume tão grande que eles não sabem como fazer, não tem do que se desfazer, não tem como pagar, e não há do outro lado, às vezes,
alguns se conseguem, não há do outro lado uma sensibilização, e isso é geral até nas coisas básicas, entendeu? Naquelas do dia a dia, ou daquelas que são direitos constitucionais, água e luz, isso é só um exemplo. Então, eu achei que essa pandemia ia fazer a gente sair um pouco melhor do que entrou, sabe? Mas não foi, não. A gente saiu bem pior. O ser humano não cresceu nada com tudo, pessoal. Pelo contrário. E a gente vê isso todo dia, né? Então, às vezes, quando eu escuto algumas coisas assim, eu digo assim, meu Deus, que falta de conhecimento, que falta de procurar saber, que falta de isso. Eu falei para vocês desde o início. Às vezes, quem fala as coisas, às vezes, quem fala segurança, às vezes, quem fala não sei o quê, nunca chegou no balcão. Nunca sentou para escutar alguém. Eu sou fã da academia, né, pessoal? Vocês sabem disso, né? Eu adoro academia, porque eu sou os melhores parceiros que a gente pode ter. Mas a experiência pessoal, ela é importante, né? A gente é uma fonte de informação de como que funciona aqui. Por isso que eu falei para vocês assim, hoje a gente tem a Senacom com um outro olhar para o nosso lado, né? Tem um outro olhar para nós, para nosso sistema. Eu não falo só de Procon, eu falo para nosso sistema, é um outro olhar. Nós temos tido a oportunidade, né, de nos aproximar, de conversar, de dialogar, de expor as nossas sugestões, de expor as nossas necessidades. E a gente sabe que tu não consegue fazer as coisas de um dia para o outro. Tudo tu precisa planejar. Tu tem que ver de onde que vai fazer, onde vai vir a verba, de como tu vai fazer um edital, quais projetos esse edital vai precisar, se é de estrutura, de infraestrutura, ou se é de aquisição. Tudo isso tem que precisar. Agora, poucos dias a gente respondeu para a Senacom um formulário muito, muito bem montado, muito bem completo, de tudo, sabe? Quem compõe, assim, se é TED própria, se não é, quantos funcionários, se é estagiário, equipamentos, se tem TED própria, se é alugada, tudo isso, se funciona em termos de recuperação, tudo isso foi levantado. Então, eu tenho esperança, porque isso tu precisa de tempo, né? Para juntar tudo e ver quais as necessidades principais, que a gente sabe quais são, né? Então, a gente está sempre dizendo a mesma coisa. A gente sempre fala assim, estrutura, capacitação. E essas coisas estão vindo, eu acho que a gente está indo no caminho certo. A Secretaria está indo no caminho certo de nos ajudar, né? De nos ajudar, e até porque todas as campanhas que são feitas pela própria Senacom ou por qualquer outro organismo do governo, existe a necessidade, né, do Sistema Nacional trabalhar junto como agora, como se fez em mutirão, como se fez em combustíveis, como se fez em várias outras campanhas que são feitas em que os PROCONs são instados a participar, né? A participação não é obrigatória, mas a gente vai porque é para ajudar a consumidor. Esse é o nosso pensamento. Com dificuldade, com falta de pessoal, sabendo que a gente vai trabalhar dobrado, sabendo que a gente vai fazer tudo dobrado. A gente sabe disso, a gente vai porque é para ajudar o consumidor. A gente precisa ajudar essas pessoas. Nós somos a voz deles, assim, as defensorias, o Ministério Público, as entidades civis, que a gente luta, é tudo ombreado, né? É um bloco só, né? É ombro a ombro, lado a lado, né? Não tem que fazer. E isso que é importante, que a gente tem esse sentido de grupo. Não sei se respondi a tua pergunta. Respondeu muito bem, né, Lucas? Certeza. Se tu me deixar falar, você é complicado. Essa resposta que a gente gostaria, né, de ouvir depois de um tempo de vigência da lei, mas respondida com certeza está. Não, e a senhora até respondeu tão bem que a senhora até já acabou respondendo uma pergunta que eu ia direcionar, que é a respeito do diálogo com a secretaria, né? E a gente fica aqui muito feliz em ouvir, né, que existe aí nesse começo uma convergência, né, que a secretaria teve aí o interesse de saber no detalhe, né, como é que está a estrutura dos PROCONs, etc. Eu queria oportunizar, eventualmente, se a senhora quiser colocar mais alguma coisa com relação a esse relacionamento com a secretaria, porque eu acho que é algo de fundamental importância, né, esse diálogo entre secretaria e PROCONs, mas acho que
também a senhora já abordou bastante esse tema. Enfim, além de deixar a senhora à vontade, eu já queria também, como a gente também tem alguns minutinhos, direcionar um questionamento para a senhora, que é, se a senhora pudesse, de uma forma bem resumida, né, mencionar o que os consumidores podem esperar hoje, né, do Procons Brasil. A senhora deixou muito claro aqui que nada é imediato, né, e nem tem como ser. A gente tem uma estrutura de Procons enorme, né. As dificuldades todas que a senhora colocou aqui durante todas as suas falas, a gente já sabe, né, delas, a gente sabe que elas existem, mas se tem uma estrutura que é de fundamental importância nas relações de consumo no nosso país, realmente são os Procons, né? Os Procons, eles têm a capilaridade, é ele que chega ali na ponta, né, para os consumidores, que atende os consumidores, etc. Então, eu queria, se me permite, obviamente eu vou abrir também para o Lucas, para a Fabíola, se eles tiverem mais alguma colocação, mas acho que para a gente caminhar, infelizmente, para o final aqui desse IbraCast, ouvir um pouquinho a senhora com relação à secretaria, e se a senhora pudesse resumir para os consumidores propriamente dito o que esperar aí dos Procons Brasil durante essa sua gestão, a gente ficaria muito grato. Eu não critiquei em momento nenhum a Lei 1471. O que a gente critica é o decreto que teoricamente era para regulamentar. A gente tem usado a lei aqui, o Procon de Santa Maria, e agora parece que vai ser disponibilizado para outros. A gente está usando aquele aplicativo, né, que foi criado pela URGS, né, com a professora Cláudia e com a Universidade do Passo Sorrido, que é bem importante. Ele é um facilitador para a gente, né, para fazer essa tratativa das audiências, né? A lei é muito importante para nós. Não foi crítica, sabe? A gente tem a dificuldade, claro, de dar seguimento, porque tudo é demorado. É uma análise de contrato, conseguir os contratos, ver a capacidade do consumidor, tudo de pagamento, limitação, solicitação para os bancos de desconto e tal, para poder imprimir dentro daqueles 60 meses, e que a pessoa tem um mínimo existencial, que é o que ela tem para as necessidades do banco. Né? Tudo isso é um trabalho bem minucioso que a gente tem que fazer. A secretaria vem, no meu entendimento, assim, vem cumprindo o papel dela. Lógico que a gente sempre, como a gente tem muitas dificuldades, muitas diferenças regionais, né? Até pelo tamanho, né, desse país, né? Às vezes, para tu ir no encontro e propõe, tu viaja 1.200 km de carro, né, dependendo do lugar que não tem avião. Então, a gente já sabe isso. Mas eu acho que ela vem desempenhando o papel dela. Está havendo a boa vontade de tentar, né, de fazer essas coisas acontecerem. A gente sabe que o governo não é só um ministério, são vários. Então, eu acho que as oportunidades estão surgindo. Eu acho que eles estão dando, eles estão buscando isso, sabe? Buscando o decreto que modificou o 150. Se vocês entrarem para dentro dele, vocês vão ver, né, que ali está o que está acontecendo hoje, né? Que as coisas têm mutirões e tal, e tem que ser capitaneadas pela Secretaria Nacional, como agora, né? O que pode esperar da Procon Brasil? Aquilo que eu acho que uma característica da gente, a gente sempre entrega muita coisa com dificuldade, né? A gente procura entregar muita coisa, mesmo com dificuldades. Eu acho que isso é uma característica. Procons para mim são a cara da cidadania. As pessoas chegam aqui, elas se sentem acolhidas, elas se sentem protegidas, porque a primeira coisa que fazem em qualquer circunstância, elas ligam para o Procon, mesmo que elas possam até entender que não é alguma coisa que a gente possa resolver por aqui, mas elas sabem que aqui elas vão ter um acolhimento, pelo menos vem caminhando. Não é que a gente está caminhando lado a lado. Acho que o sistema todo ele tá andando uma via de mão e contramão, entendeu? A gente está indo para lá junto e voltando. A gente está caminhando junto, buscando objetivos. Eu acho que isso é importante. As falas do secretário é uma coisa assim que tem chamado muita atenção, e ele tem sido bem incisivo nisso, né? Então, assim, a gente vem caminhando junto.
a gente está claro que a expectativa sempre tem quem acha que tem que andar mais rápido, tem quem diga que é a secretaria, mas assim, ó, eu acho que eles estão fazendo o trabalho deles. E a gente fazendo o nosso, de apresentar as nossas reivindicações. As reuniões têm sido justamente para isso. Claro que a gente sabe que tudo demora para acontecer, então o pessoal fica esperando edital do Fundo Nacional, mas para isso, para tu fazer um edital, tu tem que saber, tu tem que ter o diagnóstico das tuas necessidades e ter um diagnóstico que não tem como fazer, que é o que foi feito agora, com questão de um mês. Até isso, vocês vai fazer um edital direcionado aos PROCONs municipais, como foi feito para a cultura, como foi feito para museu, foi feito para museu. Isso aí tudo para nós é diferente, entendeu? Então, eu acho que a gente está chegando já na metade do ano, mas eu acho que para a próxima metade do ano, próximo ano, acho que a gente vai conseguir, né, atingir o nosso objetivo. E a gente espera que isso continue assim, né, tendo esse olhar diferente, esse olhar para nós, PROCON, né, é um dos objetivos da associação. A gente tem que participar, a gente tem que acompanhar a Senacom, a gente tem que fazer as nossas reivindicações, tem que apoiar naquilo que é comum a todos, né, que é a defesa do consumidor. Que todas as ações que vierem da Senacom, a gente sabe que a gente às vezes pode fazer com dificuldade, mas a gente vai fazer. Dentro das nossas limitações, a gente vai fazer. Então, para consumidor, a gente está dentro. Perfeito, Márcia, muito obrigada. Infelizmente, a gente está chegando aqui ao final do podcast, o que não significa que a gente não possa agendar um outro, né, um terceiro episódio, segundo tempo, né, numa outra oportunidade. Eu vejo que foi um bate-papo muito rico na experiência prática, né? E isso faz com que o que a senhora colocou muitas vezes, né? O que é estar do lado do balcão, o que o que é ouvir essas pessoas que chegam ali para serem acolhidas, ainda que seja para entender que não tem eventual direito, ou não tem a possibilidade de alcançar algum pleito, mas o fato de existir órgãos como o PROCON tem um aspecto de cidadania muito forte perante os vulneráveis, e como a senhora também colocou em algumas vezes, os hipervulneráveis, né, a questão dos idosos. Então, a gente parabeniza, o IBRAC parabeniza pelo trabalho que vocês desenvolvem de acolhimento, de cidadania. A gente deseja muito sucesso na presidência, porque se dialogar com um órgão já é difícil, imagine com mais de 1.000 órgãos, né? Se a gente está falando aqui de diálogos com o Sistema Nacional, imagina como não é a sua situação no diálogos com mais de 1.000 PROCONs, que muitas vezes não tem nem o amparo técnico, o amparo de recursos, já a gente sabe que é praticamente impossível, mas o amparo técnico também, um corpo técnico, ou até e a gente sabe que não existe convergência, né, na maioria dos temas, tanto que até uma questão que a Thaís colocou, dos próprios 1.000 e poucos PROCONs terem divergências em relação a fórmulas, como muito bem colocado também o livro da professora Flávia, a quem a gente também agradece por ter feito essa ponte com a senhora. Então, fica o nosso registro de muito sucesso nos desafios, e parabenizamos também tanto o PROCON de Santa Maria, que foi o berço, né, dos estudos com a professora Clarissa, a professora Karen, do superendividamento, como agora na sua gestão como presidente da PROCONs Brasil. Eu reforço que o IBRAC ele tem uma série de livros que podem ser adquiridos tanto no site do IBRAC quanto na Amazon, e que esse ano a gente vai lançar o Inteligência Artificial nas Relações de Consumo, é um livro que a gente vai lançar em novembro. Então, todos convidados para conhecer as obras também que os próprios associados do Comitê de Relações de Consumo a cada ano escrevem. Então, muito obrigada novamente. Eu passo para o Lucas e para a Thaís para se despedirem, depois para a senhora também se despedir. Obrigada. Eu agradeço, doutora Márcia, foi uma aula aqui de experiência, de compaixão, de esforço. Então, a gente agradece a sua participação
e pode contar também conosco aí durante a gestão no Procuns Brasil, e que pudermos trabalhar em conjunto, será um prazer, uma satisfação. Faço minhas as palavras aqui da Fabíola e do Lucas e dizer que vários dos temas que a gente tratou aqui, doutora Márcia, certamente dariam muito pano para manga, né? A senhora trouxe a questão dos fundos, acho que, sem dúvida nenhuma, a gente poderia ficar aqui horas e horas conversando com a senhora, mas a gente já agradece aí essa colaboração e só reforço que o que o IBRAC puder auxiliar, a gente está aqui à disposição para o que for necessário. E desejando, mais uma vez, aí, muito sucesso nessa sua gestão. Eu só tenho para agradecer, né, o convite, né, a oportunidade de falar, né, que eu falo um montão, né, a Flávia já sabe, por isso que ela não está aí. Mas assim, agradecer, né, porque a Associação Brasileira de Procuns, ela é de 2009, né, e a gente vem fazendo o resgate dela, né. Está sendo criado um site da associação, onde a gente vai ter ali um histórico, vídeos e histórias de todos os ex-presidentes. Né? E mexendo comigo, se diga assim, tu é o primeiro PROCON do interior do Brasil a ocupar a presidência da PROCON do Brasil, permitido por estatuto, né? Então, o primeiro PROCON municipal do interior a ocupar a presidência da PROCON do Brasil é o PROCON municipal de Santa Maria. Então, eu agradeço a oportunidade, né? E se vocês vierem a Santa Maria, venham visitar, a gente adora a visita. Né? E agradecer mais uma vez a oportunidade, eu acho muito importante falar do nosso trabalho. Acho que a gente faz um trabalho muito bonito, eu e os meus colegas, ou os meus colegas e eu sei que eles lutam também dia a dia com dificuldades. Mas é bom. É bom porque o reconhecimento das pessoas é bem importante. Tá? Muito obrigada para todos vocês. Perfeito, obrigada. Então, encerramos esse terceiro episódio com a participação de Márcia Regina Moro da Rocha, presidente da Procuns Brasil. Obrigada e até o próximo episódio. Tchau, tchau.